O Pod Rondônia de hoje vai conversar com o advogado Dr. José Miranda. Nós vamos falar sobre direito do consumidor. Você já fez uma compra online, já fez uma compra em uma loja conhecida e aí o produto chegou em casa com problema, com defeito e você não sabe como resolver? Isso acontece muito, né? Então, para isso, nós estamos recebendo hoje o advogado Dr. José Miranda para a gente falar um pouquinho mais, tirar algumas dúvidas sobre direitos do consumidor. Prazer tê-lo aqui conosco. Tony Giovanni, boa tarde. Prazer é todo meu estar aqui com você no seu programa, no seu Pod Rondônia. Para mim vai ser uma satisfação poder estar auxiliando em alguma coisa com relação ao direito do consumidor. Antes de mais nada, Dr. José Miranda, o senhor é advogado graduado na Farol, na Faculdade de Rolim de Moura. Fala um pouquinho da sua... Pois é, Tony Giovanni, eu sou graduado pela Farol, é uma faculdade bem qualificada no estado de Rondônia, no Brasil. Sou pós-graduado em Direito de Família, Direito do Consumidor, Direito Processual Penal e algumas graduações aí que só vêm para poder incrementar mais a nossa formação. Direito do consumidor. Hoje a gente pode trazer à tona, por exemplo, a gente tem observado, já tem um bom tempo que nós temos o PROCON, nós temos o Código do Consumidor, mas assim, muitas vezes a gente observa que o cidadão ele tem uma dificuldade quando ele tem um problema, né? Ele não sabe muitas vezes como buscar uma orientação profissional, buscar a orientação de um advogado. O que acontece com tudo isso de legislação, de facilidades aí e o consumidor tem essa dificuldade de resolver esses pequenos problemas? Então, com relação a essas dificuldades, normalmente quando o consumidor enfrenta uma situação dessa aí, a primeira coisa que o consumidor ele vem à mente dele, que já é ingressar com uma ação judicial para poder solucionar o seu problema, pedindo danos morais, danos materiais e tudo que ele tem direito. Só que esse não é o único caminho. Isso é uma das formas, é um do caminho. Hoje nós temos o PROCON, que, por sinal, é um órgão que atua muito bem com relação à defesa do consumidor. Às vezes, Tony Giovanni, tem algumas situações que não há necessidade de ingressar com uma ação judicial. O consumidor ele pode muito bem procurar o PROCON. Aqui em Rolim de Moura mesmo, no Tudo Aqui, o atendimento é excelente, eles solucionam o problema rápido, ou quando eles não conseguem solucionar o problema, aí sim que o consumidor ele deve se deslocar até um escritório de advocacia, procurar um advogado da sua confiança para tentar resolver o problema. Mas eu quero deixar uma dica bem importante ao consumidor. Antes mesmo de procurar o PROCON, tentar resolver, vamos dar um exemplo, vou colocar uma loja como exemplo. O cara fez uma compra na Gazin, teve algum problema com essa compra, tenta resolver primeiro administrativamente, porque é a melhor solução. Procura a empresa, o vendedor, conversa. Isso, procura a empresa, chega até o vendedor, fala para ele o que aconteceu. Se o vendedor não resolveu o seu problema, procura a gerência dessa empresa, tenta resolver primeiro, amigável. Aí se você não conseguir, aí sim você procura o PROCON. Se o PROCON não der jeito, aí você procura um advogado especialista, no caso o José Miranda, de preferência, né, para poder estar solucionando o seu problema, que nós vamos tentar resolver para você. Existe uma regra, por exemplo, o cidadão fez uma compra, e aí já passou, às vezes ele comprou o produto, não olhou direito, passou uma semana, por exemplo. Existe uma regra de tempo? Existe uma regra sim, Tony Giovanni. Essa é uma pergunta que é o que mais ocorre hoje com relação a compras. Principalmente compra na internet, que são aquelas compras que você não está vendo o seu produto ali que você está comprando. Hoje a compra na internet, elas são 7 dias, a partir do momento em que você recebe o seu produto ou que você assina o contrato. Você tem 7 dias para se arrepender dessa compra. Independente, você não precisa explicar o motivo. Você comprou um aparelho celular em alguma loja da internet. Esse aparelho chegou para você. Não é o que você esperava. A câmera dele não funciona bacana. Não é o que estava sendo prometido na venda, na compra lá. Às vezes até foi o que estava ali, mas chegou, você se arrependeu. Às vezes você achou mais barato em outro site, você achou mais barato numa loja física, você quer devolver esse produto. Você tem 7 dias para poder fazer isso.
Passou de 7 dias, aí você não tem como devolver mais esse produto, a não ser se ele der um problema, alguma coisa, e você vai ter que mandar ele para garantia. Mas agora a troca são só 7 dias. Hoje a gente tem observado que as redes sociais elas influenciam, têm uma influência muito grande no consumidor. E aí, por exemplo, assim, hoje até a gente tem conversado com outros profissionais e eles falam, hoje o cliente chega aqui, ele já sabe de tudo. Ele já foi na internet, pesquisou tudo, ele já sabe qual é a lei, já sabe o que tem que fazer. E muitas vezes isso tem um lado bom, em termos de entender o que está acontecendo, mas muitas vezes é uma orientação aí avulsa, né? Você tem várias orientações e muitas dessas vezes não se encaixa naquele problema. Como é que o direito, como é que o consumidor, o advogado entende isso, essa gama de informações na internet, e o cliente já chega lá praticamente entendendo mais do assunto do que você? Como é que faz? Esse é um problema hoje que todos nós enfrentamos, né? Até mesmo nós, como advogados, hoje, nós temos o código em mãos, nós temos hoje um computador, um celular, que às vezes alguma pergunta que o cliente nos faz ali, você puxa na hora ali automaticamente, você é o advogado, mas você também faz sua consulta. E essa situação, Tony Giovanni, hoje é cotidiano isso aí. Hoje o cliente chegar no seu escritório, chegar na sua loja hoje, ele já chega sabendo o que ele vai reivindicar. Ele só não tem como resolver, mas ele já sabe quais são os meios, quais são os procedimentos que ele deve agir para tentar solucionar esse problema. Hoje as redes sociais, ela é ampla. Hoje ela é ampla demais. Tudo que você precisa, você encontra. Então hoje nós somos, não sei se foi bem esse o teor da sua pergunta, mas hoje nós somos só uma segunda pessoa que estamos ali para resolver. Porque nós podemos, como se diz, assinar e tentar resolver esse problema. Uma outra questão de fraude. A gente tem observado, você citou, por exemplo, a compra que a gente faz e vende fora do país, por exemplo, ou mesmo no Brasil online, e tem essa dificuldade. Mas a gente tem cidadão aí que sofre com problemas de telefone, fraude, essas coisas, que também é alguma coisa a ver, muita desses pontos vai para essa questão do direito do consumidor. Quando você sofre algum tipo de vamos dizer assim, de ação que envolva uma fraude por telefone, alguma coisa assim, os procedimentos, eles são os mesmos? Depende. Hoje, quando isso vier a acontecer com qualquer consumidor, o primeiro passo é você registrar um boletim de ocorrência. Você vai registrar um boletim de ocorrência que vai depender do tipo de fraude que você está passando naquela ocasião. Aí, a partir desse momento, você registrou um boletim de ocorrência, você pode se deslocar até a empresa, talvez se for uma compra online, procurar entrar em contato com eles e avisar o fato ocorrido. Mas o primeiro procedimento hoje que a gente aconselha é registrar um boletim de ocorrência, para você estar sempre ali amparado. E outro detalhe muito importante, para evitar esse tipo de fraude hoje, todos os tipos de conversas, vídeo, tira um printzinho ali para você ter meios de prova. Porque até Tudo isso serve como momento de defesa ali? Serve sim, porque se você precisar provar alguma coisa, você tem ali um print, um e-mail, como que você comprou, de como que era o produto e veio diferente, mais ou menos nesse segmento. Na sua atuação, doutor José Miranda, quais os problemas que você mais tem atuado, que mais chegam para você em relação ao consumidor? Defeito. Produtos com defeito. Produtos com defeito. Isso tanto faz, Tony Giovanni, esses produtos com defeito em compras online e produtos com defeito que são compro em lojas físicas. Existe uma diferença. Hoje, os produtos com defeito que você compra online, você tem o direito do arrependimento, né? Que até 7 dias você pode, dias corridos, a partir do momento que você assinou o contrato ou que você recebeu o seu produto. E na loja física, às vezes você vai até uma loja, você compra uma geladeira. Hoje, você vai lá e compra uma geladeira. Uma geladeira, a troca dessa geladeira, existe alguns julgados, algumas situações que a loja deve fazer essa troca para você de imediato. Por quê? Porque são bens necessários. Uma geladeira, um fogão, algumas coisas que se enquadram. Você não pode ficar esperando ali 15 dias para solucionar. Você comprou uma geladeira, chegou na sua casa, ela não funcionou ou deu problema com 8 dias, 9 dias, a loja automaticamente ela deve trocar essa geladeira para você. Só que não é o que ocorre. Então aí é onde a pessoa
procura diretamente um advogado. E aí entra aquela questão, que é quando eu disse, antes de procurar um advogado, primeiro tenta resolver administrativamente lá dentro da loja. Não conseguiu, procura o PROCON, que o PROCON soluciona esses probleminhas, esses vícios, entre aspas, muito mais rápido do que um advogado, porque nós dependemos de ingressar com uma ação judicial. Já o PROCON não, eles mandam notificação para a empresa, e se a empresa não regularizar o defeito, o vício, os famosos vícios ocultos, eles podem sofrer uma penalidade, uma sanção de multa, aí cujos valores, né, são bem puxados. Isso que eu ia te perguntar, justamente esse ponto, né? O consumidor ele é orientado a tentar resolver, tentar fazer a troca, e se a empresa, ela, por algum motivo, ela ficar naquela embromação, naquela enrolação, naquela demora para solucionar, quais seriam as penalidades para a empresa? Então, Giovanni, multa. Primeiro ponto, multa. Primeiro ponto é uma multa. Primeiro ponto, eles vão ser notificados para solucionar o problema. Se eles não resolverem o problema, o PROCON eles têm autonomia de aplicar uma multa nessa empresa. E quando é uma empresa de fora, uma empresa online, por exemplo, você comprou um produto eletrônico lá e aí deu um problema e você tenta contactar e chama lá, tem lá, geralmente as empresas têm o acesso para você conversar com a empresa e nunca responde. O PROCON também tem a mesma autonomia, independente de ser uma empresa dentro de Rolim de Moura, lá em Porto Velho, pode ser onde for a empresa dentro do Brasil que o PROCON ele é o órgão competente para aplicar essa sanção. Agora, se você me perguntar qual é o valor da multa, eu ainda não acompanhei, não peguei nenhum caso em que o PROCON aplicasse essa multa. Mas, de acordo com alguns advogados, chega a ser aí o valor do bens, né? É uma geladeira de 5 mil, eles podem aplicar até o valor do bem que foi adquirido. Com essas multas altas, eu imagino que pode até ainda acontecer de alguma empresa demorar para resolver, mas o melhor mesmo é já solucionar antes mesmo de chegar na justiça, né? Sim, Tony Giovanni, é melhor resolver antes de chegar na justiça. Agora, com relação a essas compras, vou dar um exemplo, uma geladeira, um fogão, não vou dizer uma televisão, porque a televisão não é um produto essencial, você precisa dela dentro da sua residência, mas você passa sem ela. Você entendeu mais ou menos? Você passa sem uma televisão, mas agora um fogão, uma geladeira. Quando você vai até a empresa e você solicita que eles consertem, que eles solucionem o seu problema e eles não resolvem, normalmente a empresa, quando o produto vai para a garantia, eles têm 30 dias para te devolver esse produto de volta. Se passou esses 30 dias, vou te dar um exemplo, 30 mais 1, não é 31 dias, é 30 mais 1. Ah, mas o mês tem 31 dias. Não, o mês ele é 30 dias. Esse um dia a mais aí, ele é tipo de um... É um bônus. É para formar o nosso calendário anual, na verdade. Certo. Eu não sei explicar bem esse fator aí, mas é para isso aí só que serve. Mas o mês ele contém 30 dias, com exceção de fevereiro, né, que é menos. Então ocorre, Tony Giovanni, que nesse momento, se você mandar algum objeto seu para garantia, você mandou uma televisão para garantia, dentro de 30 dias, a partir do momento que você... Esse prazo é a partir do dia que você abriu a reclamação. Não é do dia que você mandou o objeto para a loja. É do dia que você foi até a loja. Muitos consumidores, eles confundem essa questão. Eu fui na empresa fulano na loja tal. Aí eu comprei uma televisão. A televisão ela deu defeito com 15 dias. Aí o consumidor foi até a loja. Abriu a reclamação, a partir daquele momento que ele se desloca até a loja, começa a ocorrer o prazo da garantia. Não é na hora que ele comprou, não. É a partir do momento que ele fez a reclamação. Na hora que ele fez a reclamação. De quando ele faz a reclamação, o correto mesmo, hoje essas garantias, você não tem que levar a televisão até a loja Gazin, Ideal, Nova Lar, Eletrocasa, não. Eles têm as autorizadas que dentro do município que você vai lá, abre uma reclamação com eles lá, eles vão te indicar onde que é autorizado deles. Aí você pega o seu objeto e leva lá. Só que não é de quando você leva lá, é de quando você abre a reclamação. É isso que muito consumidor precisa entender. E se deu 30 dias, a garantia não mandou o seu produto de volta, você não é obrigado a aceitar esse produto. Você pode muito bem devolver o produto, pedir um abatimento proporcional no preço, pegar o seu dinheiro integral de volta novamente. Você já citou aí alguns dos possíveis erros, né? Alguns dos possíveis erros que o consumidor acaba cometendo, talvez por falta de orientação. A gente até citou que tem muita informação aí, mas muitas vezes o consumidor... Você considera que esse seria um dos principais erros do consumidor na hora de buscar os seus direitos? Sim, esse é um dos principais erros. Que orientação você poderia dar para melhorar esse entendimento do cidadão? Então, Giovanni,
foi igual já falado aqui mesmo. O primeiro passo do consumidor hoje é procurar resolver amigavelmente, que é muito melhor para ele. Porque se ele não resolver amigável, esse objeto ele vai para a garantia. A empresa, igual eu disse há pouco, a empresa, se for um produto essencial, não existe essa regra de mandar para garantia. Você comprou uma geladeira, a geladeira te deu problema com 7 dias, com 8 dias que você comprou a geladeira, até mesmo antes de 30 dias. Você deve se deslocar até a loja, conversar com o seu vendedor, conversar com o gerente da empresa e pedir para que eles possam trocar por um outro produto do mesmo, ou similar àquele que é um produto essencial que você precisa. Mas o primeiro passo é esse. Não deu certo, aí sim você vai no PROCON. Não vai resolver o seu problema você procurar o José Miranda como advogado para ingressar com uma ação judicial. Aliás, vai resolver o seu problema, mas uma ação, talvez possa ser que mais daqui a pouco você vai me perguntar isso. Hoje uma ação judicial, Tony Giovanni, do direito do consumidor, hoje ela vai demorar em média, uma ação, se eu ingressar com uma ação... Vou dar um exemplo que aconteceu. Eu ingressei com uma ação ontem, contra uma empresa de telefone. A audiência de conciliação e mediação ela foi marcada por dia 26 de maio. Então, significa que após 57 dias que eu ingressei com a ação. Não tem essa de ingressou agora... Não. Tem lá uma demanda já. Tem uma demanda e existe algumas situações aqui no nosso município mesmo, na nossa comarca aqui de Rolim de Moura, tem algumas situações que, no meu caso, já chegou de uma audiência de conciliação demorar 120 dias. 120 dias. E o cliente liga para você quase todo dia, e aí não marcou e tal. Sim, ele quer saber o porquê, o motivo, só que não adianta. Só que tem um outro detalhe. O que o José Miranda, como advogado, aconselha os consumidores? Primeiro você procura a empresa para tentar de uma forma amigável. Só que normalmente você sofreu algum dano. Você sofreu algum dano com aquela troca, com aquele produto com vício, pela falta de comprometimento da empresa em estar resolvendo o teu problema. Aí são duas ações diferentes? Uma do consumidor e uma por... Não seria duas ações, seria uma ação só. Nessa mesma ação, quando você ingressa com essa ação, você vai pedir... Por isso que é importante o consumidor procurar um advogado que seja especialista no direito do consumidor. Porque os nossos magistrados hoje, eles não vão lidar além do que você pede. Já está difícil eles nos conceder o que a gente pede. Se você não pedir, que eles não vão dar mesmo. Hoje, o que acontece? Eu vejo muitos erros aí de colegas da advocacia. Quando ingressa com uma ação consumerista, o cara pede danos morais. Tony Giovanni comprou um celular e o celular do Tony Giovanni veio com um problema e você precisa para trabalhar, você está passando por aborrecimento, um monte de coisa. Primeiro passo, você tem que pedir a troca do produto. Você pede a troca do produto naquela mesma ação, aí junto ali você pede os danos morais, porque já aconteceu, inclusive comigo, no começo da advocacia, já aconteceu de eu pedir simplesmente os danos morais e não colocar a troca do produto. Aí o juiz... Continuou passando raiva. O juiz interpretou em sua fundamentação jurídica ali, cabível, que não é questão de danos morais. Mas como eu não pedi a troca do produto, o meu cliente ficou na mão. E como que eu vou explicar isso para o cliente? Então isso é muito importante ao ingressar com ação de consumerista, que o advogado e que o consumidor tenha consciência que o advogado ele tem que pedir a troca do produto. Que o juiz, com certeza, isso aí é certeza, está com defeito, está com problema, ele vai sentenciar para trocar o produto. Mas o juiz ele pode não dar os danos morais, porque ele pode entender que foi um mero aborrecimento, foi um mero dissabor. Então ele não vai conceder os danos morais a esse cliente. Mas se você pediu a troca do produto, ele vai sentenciar que a empresa tem 7 dias a partir da sentença para trocar o produto com uma multa aí de R$500 por dia. Essa multa não podendo ultrapassar de 10 dias, que é uma multa de 5 mil. Aí se chegar a esse ponto e a empresa não resolver, não pagar essa multa ou não trocar o aparelho, o que vai acontecer? Aí você vai ingressar novamente, você vai oficializar o juízo novamente, para o juiz mandar um ofício para a loja com uma multa diferente, maior do que aquela. Em cima do que você está falando, você já respondeu a pergunta, mas eu vou te refazer ela mais uma vez, porque daí a gente fica muito claro que o consumidor, o cliente, na hora que ele vai procurar um advogado, por isso é importante ele conhecer
saber exatamente, não desmerecendo os outros profissionais advogados, Entendo. mas assim, o cliente ele deve procurar um advogado, como você citou lá no início, e agora na sua fala, em outras palavras, você disse, tem que ser um advogado que conheça a situação e de confiança, né? Sim. O cliente tem que pensar nisso. O cliente ele deve pensar nisso aí. Porque atualmente, Tony Giovanni, nessa atuação do direito do consumidor, advocacia consumerista, o que acontece da seguinte maneira. Às vezes, eu como advogado José Miranda, eu deixo de ganhar por orientar o cliente da maneira correta. Às vezes chega até na porta do meu escritório, por indicação do Tony Giovanni, indicação de fulano, de Beltrano, procura o José Miranda. O cara chega até lá para ingressar com uma ação contra a Gazin. Vou colocar a Gazin como exemplo, não é fazendo merchan para a Gazin, longe de mim. Mas funciona assim, eu oriento o cara, você já foi na empresa, você conversou com o seu vendedor, você conversou com o gerente, vai lá, conversa com o gerente, o cara é bacana, o cara vai te atender bem. Aí o cara, não, eu não fui ainda. Aí eu falo, então vai lá, conversa com o gerente. Se ele não resolver, você vai até o PROCON. Aí depois você volta aqui, nós vamos ingressar com uma ação. Esse é o procedimento. E o cara, ele tem que conhecer o advogado. Porque hoje ninguém chega até a porta do seu escritório de advocacia porque ele passou na 25 e viu lá Miranda Advocacia ou fulano de tal advocacia. O cara não vai parar porque ele está vendo o nome ali e achou o nome bonito. O cara ele vai parar ali por uma indicação. O Tony Giovanni vai indicar o colega dele de trabalho que efetuou uma compra de um celular e o celular veio com defeito. Vai lá no José Miranda, conversa com ele primeiro, vê o que você faz. Aí, após isso aí, a gente vai ingressar com uma ação. Até mesmo, Tony Giovanni, porque uma demanda judicial hoje, consumerista hoje, se a melhor coisa que tem hoje para o consumidor, para mim como advogado, não. Mas para o consumidor, vamos dizer, em uma conciliação. No mesmo fator que eu citei, da compra de um celular, que o juiz ele pode simplesmente mandar trocar o aparelho e não conceder os danos morais. Aí como que fica a situação do advogado? Então hoje a melhor coisa que tem é aceitar um acordo que seja bom para ambas as partes. Mesmo que o advogado às vezes, vou te dar um exemplo, uma geladeira que custa R$7.000, não é tão caro, mas também hoje dificilmente essa geladeira menos de R$4.000, né? Subiu tudo. A geladeira custa R$7.000, aí você passou por aborrecimento com essa geladeira. Aí você simplesmente não resolveu na empresa, administrativamente, você não conseguiu resolver no PROCON e você procurou o Dr. José Miranda para ingressar com uma ação. Nós ingressamos com a ação. Vamos dizer que o cliente tem sorte, daqui 30 dias tem uma audiência de conciliação. A geladeira custa R$7.000. Aí, na conciliação, que não é com o juiz, tá? Essa é uma conciliação com o conciliador, não é com o juiz. O primeiro passo é o conciliador. E aí, nessa conciliação, o conciliador vai abrir o espaço para o representante da empresa. Qual a proposta que ele traz ali para o consumidor? Aí, nessa conciliação, ele pode falar bem assim, não, nós vamos trocar a geladeira. No momento daquela... Aí o cara fala, por que não trocou antes? Beleza, trocou a geladeira. Mas se eu aceitar como advogado e o meu cliente aceitar como advogado essa troca da geladeira, que é o que o cliente vai acontecer, o advogado não vai receber nada. Você entendeu como que funciona a jogada? Mas para o cliente a melhor coisa é a conciliação. É isso. Duas coisas que eu gostaria de te perguntar. Chega final de ano, em relação... E aí eu imagino que seja diferente o caminho. Chega no final do ano, muitas pessoas viajam, eu não vou citar nomes de empresas de ônibus, e nem de empresas aéreas, mas você como advogado já deve ter visto muita reclamação. Como é que faz? É no PROCON também que resolve esses problemas de atraso? Você compra a passagem para sair às 19 horas no ônibus e você sai às 21 horas, 2 horas depois, né? Você vai embarcar no aeroporto, lá tá marcado para você sair às 21 horas, você sai às 23 horas, né? Perde bagagem e tal. Como é que faz? Aí é o PROCON também ou é outro caminho? Tony Giovanni, ação consumerista hoje, 90% o PROCON te auxilia. 90%. Essa situação aí de passagem aérea, passagem terrestre, de ônibus, é muito delicado, muito complicado. Inclusive, também não vou citar nomes.
Mas uma das empresas que atua em Rondônia, você deve saber qual empresa eu estou me referindo, no ano de 2024, ela cortou os voos para Rondônia, porque no Brasil, muitas ações. No Brasil todinho, o estado de Rondônia, essa empresa sofreu com o maior número de demandas judiciais, de ações judiciais. Só no meu escritório mesmo eu tenho mais de 20 contra essa empresa. E para solucionar isso aí, é igual eu venho dizendo. Primeiro você procura o PROCON, mas muitas pessoas não sabem da existência e a competência que é o PROCON do estado de Rondônia hoje. Tá? Também não estou fazendo merchan, mas é uma lógica, porque às vezes eu deixo de ganhar dinheiro porque o PROCON está ali para atuar em defesa do consumidor sem cobrar nenhum centavo. Qual o segundo passo? Não resolveu? Tony Giovanni vai viajar para São Paulo. Normalmente hoje, para você poder fazer uma viagem, sai mais barato você ir pegar o seu voo lá em Porto Velho do que de Paraná, Cacoal ou Vilhena. O seu voo está marcado para 1 hora da manhã e o seu voo teve um atraso de 2 horas, de 3 horas. Cara, você não vai ser... Eu acho que o consumidor, o cliente, ele não pode ser ignorante ao ponto de falar, não, eu não vou porque atrasou. O cara vai ter que ir. Só que você, com esse impasse aí, às vezes você perdeu algum compromisso seu que você precisava viajar ali 1 hora da manhã para chegar no outro dia 7 horas da manhã para você estar no seu ponto, no seu destino que você queria chegar. Aí sim você deve procurar um advogado. Não para pedir o seu ressarcimento, porque você viajou, mas sim para ingressar com ação de danos morais pelo seu aborrecimento que você passou, pelo transtorno. Danos morais. Danos morais, o transtorno causado, porque você conseguiu viajar. Só que o seu voo saiu com 3 horas, você deixou de cumprir a sua agenda. No estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, tem tudo isso. Tudo isso pode ocorrer. Aí, primeiramente, aí sim, nessa situação, você não deve procurar o PROCON, porque você viajou. Que você não vai procurar o PROCON para pedir danos morais. O PROCON é para resolver o teu problema, para solucionar o teu problema, não para ingressar com danos morais. Danos morais tem que procurar o advogado. Você entendeu? Agora, com relação a extravio de bagagem. Até hoje, nesses anos que eu venho atuando na advocacia, dificilmente a empresa não vai ser condenada a danos morais. Dificilmente ela não vai ser condenada a danos morais. Demorando muito essas ações em relação a essas questões envolvendo empresas aéreas? Dona Giovanni, são N fatores. Essas ações, cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Hoje, os danos morais mesmo contra qualquer empresa, contra a empresa de aviação, empresa de ônibus hoje. O primeiro passo é o mesmo que eu falei para você. O primeiro passo é ingressar com ação pedindo os danos morais, vai ter uma audiência de conciliação. Igual eu já disse, pode ser com 30 dias, pode ser com 60, pode ser com 90, essa audiência de conciliação. E aí, dependendo ali do valor da sua passagem que você comprou, o que você ia fazer, o seu aborrecimento, hoje muitos advogados, eles exageram ao pedir danos morais. Os danos morais não é tudo isso que as pessoas imaginam. Hoje, um valor muito alto. Sim, aqui na comarca do Rolim de Moura, os nossos juízes aqui, aqui da nossa comarca, às vezes, quando a gente tem a oportunidade de conversar com os nossos juízes, eles mesmos falam, o advogado pede 10, 15, 20 mil de indenização. Aí ele entende que é 5 mil, é 7 mil de indenização de danos morais, só que a empresa não paga, a empresa recorre. Diminui ainda mais, para chegar numa A empresa recorre, o Tony Giovanni ingressou com danos morais contra vou citar uma companhia aérea, contra a Gol. Porque teve um atraso de 5 horas no seu voo. Aí o Tony Giovanni pediu 10 mil de danos morais. Aí o que o juiz aqui ele vai procurar interpretar? Tá, mas esse atraso no seu voo, você tem direito aos danos morais, mas você foi prejudicado em qual sentido? Em qual sentido você foi prejudicado? Então por que você quer 10 mil, 20 mil de danos morais? Não, os seus danos morais eu acho que 3 mil é o suficiente. Então por isso que a gente deixa orienta o consumidor. Você pediu eu pedi 10 mil de danos morais, mas se na conciliação a empresa ela propôs 2 mil, pega os 2 mil. Porque lá, quando a gente perde uma ação nesse sentido, ou a gente ganha uma ação ou quer recorrer do mesmo jeito, em fase de recurso, a tendência... dificilmente eles vão aumentar, mas sim eles podem não conceder, eles podem entender que não houve danos morais. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Eu ia te pedir para você tomar uma água geladinha na nossa caneca aqui do Pó de Rondônia. Olha aí, caneca bonita essa aqui, né, rapaz, do Pó de Rondônia, né?
Para nós encerrarmos, doutor José Miranda, estou conversando aqui com o doutor José Miranda, advogado especialista em direitos do consumidor. Mais uma última pergunta. Em relação, por exemplo, sobre contratos de aluguel, hoje se aluga casas, né? Você é um locatário ou um locador, é necessário ter um advogado ali na hora que você vai fazer um contrato de aluguel? Você vai alugar uma casa, você acabou de construir uma casa, a casa vale 200 mil, você aluga aquela casa e o risco de você ter alguém, uma pessoa que locou a casa, depredar a casa. Então é importante ter um advogado para dar uma lida nesse contrato de locação? Tony Giovanni, é muito importante. Hoje o papel da advocacia hoje, eu costumo dizer da seguinte maneira para várias pessoas, às vezes até mesmo em alguma piada que a gente faz. Advogado é a única pessoa hoje no mundo, que todos vão precisar um dia. Todos vão precisar um dia. Todos. Não tem uma pessoa no mundo que não vai precisar da orientação de um advogado. Então a pessoa deve tratar bem o seu advogado, que é a única pessoa que, após sua mãe... Até já ofereci uma água aqui. O advogado, após sua mãe, é a única pessoa que vai confiar em você, que vai acreditar em você mesmo sabendo que você está mentindo. Ele vai acreditar em você mesmo sabendo isso aí. Então, Giovanni, essa situação de contrato de aluguel é muito importante. O Tony Giovanni, ele tem uma casa, ele vai alugar para o doutor José Miranda essa casa. O que acontece? O Tony Giovanni, como proprietário da casa, às vezes você vai, às vezes por uma questão de querer não pagar um valor, hoje cada tipo de serviço tem um valor. Eu hoje mesmo, para mim poder fazer um contrato hoje com as cláusulas bem, por mais que seja copia e cola, eu não faço por menos de R$500, mas existe alguns colegas de profissão que faz por R$100 um contrato. Mas o seu contrato, doutor, é melhor do que o dele? Não, não é melhor do que o dele, é porque nós temos que valorizar o nosso serviço, o nosso trabalho. Você entende? É mais ou menos por esse lado. Hoje o contrato de aluguel, Tony Giovanni, se você é proprietário de uma casa, para você locar essa casa para mim, você tem que fazer um contrato bem feito. E eu, como seu inquilino, eu também, as cláusulas contratuais, elas têm que ser umas cláusulas que sejam de fácil entendimento. Porque do mesmo jeito que você vai mandar redigir esse contrato, eu, como inquilino, eu também tenho que entender esse contrato. E dificilmente você vai ver qualquer advogado fazendo um contrato que vai beneficiar o inquilino. Tem que ficar muito claro o que é dever, o que é direito. Tem que ficar muito claro. Algo que, às vezes, o Tony Giovanni, como dono dessa casa, que vai me alugar essa casa, ele não sabe que você vai precisar executar esse contrato. Você vai precisar executar esse contrato. Para você executar um contrato de aluguel hoje, você vai ter que ingressar com ação judicial. Para isso, esse contrato tem que ser muito bem redigido. Ele tem que ser muito bem redigido, ele tem que ter cláusulas específicas ali. Vou dar um exemplo. O José Miranda alocou uma casa do Tony Giovanni e aí está lá no contrato que a casa está em perfeito estado, vai ser feita uma vistoria nessa casa, nesse imóvel, e aí a casa está pintadinha, bonitinha. Você não pode furar uma parede. Cara, como que um cara vai locar uma casa hoje, em pleno século XXI, eu vou locar uma casa, eu não vou furar uma parede. Eu preciso furar a parede, eu preciso colocar uma cortina, eu preciso colocar uma televisão, eu preciso colocar um armário. A casa vai ter furo sim na parede. Aí se tem uma cláusula lá que você não pode furar a parede, e aí, como que fica? Então isso tem que ser bem especificado entre o locatário e o locador, você entendeu? Para não ficar nenhuma obscuridade. E com relação aos contratos, Tony Giovanni, só fugindo um pouquinho da sua pergunta, mas respondendo ela mesma. Com relação aos contratos. Hoje os contratos eles não são feitos para ter um fácil entendimento. Então todo contrato hoje, independente, é o contrato de aluguel de uma casa, é um contrato de um financiamento de veículo, você deve procurar um advogado e pedir que ele leia esse contrato para você. Não tem aquelas letrinhas bem pequenininhas de um contrato ali? É naquelas letrinhas que eles estão te pegando quando você compra uma geladeira, que você compra um sofá, você assina um termo de garantia. Eu já peguei contrato com aquelas letras lá que eu já não enxergo bem. 20 páginas, com as letrinhas pequenas, você não vai ler. Você não vai ler um contrato daquele lá. Você não acaba não lendo. E aí na hora que você vai reclamar, vai lá no item lá tal. No item tal, aí como você vai puxar aquilo ali. Então é importante você contactar com um advogado, conversar com o advogado. Doutor, lê esse contrato para mim. Só que tem uma outra situação, Tony Giovanni. As pessoas também elas têm que entender que uma consultoria jurídica, ela
ela tem um valor. E às vezes a pessoa não quer pagar o valor de uma consultoria jurídica para um advogado auxiliar em algumas situações e ela acaba tomando um fumo lá na frente com relação ao barato compra. que sai caro. Um barato que sai caro. Às vezes o advogado cobra ali R$300 por uma consultoria jurídica de 1 hora. Aí o cara fala assim, não, Deus me livre, eu não vou pagar R$300 para ficar sabendo de algo que eu já sei. Aí eu te pergunto, se você vai num oftalmologista, o cara te pede R$400 para te deitar numa maca, olhar alguma coisa ali em você e te passar um receituário com 15 minutos. Agora, por que a advocacia é diferente? O cara quer te fazer uma consulta e às vezes não quer pagar o que você merece receber. É verdade. Doutor José Miranda, muito obrigado pela conversa, foi uma conversa muito legal. A gente vê que o direito do consumidor tem muita coisa para a gente falar. A gente nem conseguiu falar desses contratos com as letrinhas pequenas, não vai dar tempo mais. Mas eu queria que você deixasse aí, vai aparecer embaixo aí na legenda do vídeo, como é que a gente vê lá o Instagram do Miranda Advogados? JSM Miranda. No Instagram, se eu clicar lá, JSMS Miranda. Tá lá no Instagram. Tá lá no Instagram. Tá certo. Foi muito bom conversar com você, sucesso nessa carreira, trabalho certamente tem muito, porque tem muitos problemas para serem solucionados. Não, tem muitos problemas. E aí sempre há necessidade de ter um bom advogado. Com certeza, e eu deixo em aberto aí para a população não só de Rolim de Moura, mas toda a população que acompanha, que segue o Tony Giovanni, o Pod Rondônia. Se quiser entrar em contato com o José Miranda, é só entrar no meu Instagram, se está procurando, ligando para o José Miranda ou no meu escritório ali na 25 de agosto, número 5657. Vai ser um prazer, uma honra conversar com você, te explicar algumas situações que talvez você ainda não saiba. Conversei aqui com o advogado doutor José Miranda. Hoje nós falamos sobre direitos do consumidor. O assunto foi esse aqui no Pod Rondônia.